Livro do profeta Amós, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Podem sentar. Bom, queridos, profeta Amós faz parte dos profetas menores. A gente chama dessa forma não porque ele é menos relevante, tá? Mas porque ele faz parte de uma parte da biblioteca da Bíblia, aonde está compilado profetas que escreveram ou falaram menos. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí entra a discussão se Daniel é ou não um profeta maior ou um profeta menor. Pois bem, isso é irrelevante para o que a gente quer falar. Fato é, irmãos, que nós estamos, cada dia que passa, mais próximos da volta de Jesus. Cada dia que passa, a contração daquela que está para dar à luz vai tendo um intervalo menor. A gente consegue perceber isso através das dores que o mundo vem sofrendo, das dificuldades que vem se levantar. Por quê? O foco de Deus, o objetivo de Deus é trazer o povo, o homem, a mulher, a sua originalidade. O apóstolo Paulo, quando ele está debatendo lá em Atos 17, e aí a gente já tem uma lição, né? Bíblia não se debate, religião não se discute. Religião se discute, Bíblia se debate. Porque a verdade, ela precisa prevalecer. Nós não podemos ir contra a verdade, nós temos que sempre ser a favor da verdade. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. E conhecereis a verdade
vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, a Bíblia, ela sempre tem que ser lida de maneira correta, enxergada de forma explícita. Não pode vir com uma interpretação dupla, não pode vir com uma interpretação tendenciosa. Pelo contrário, nós temos que olhar para a Bíblia e deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Deixar a Bíblia dizer o que ela quer dizer. Deixar a Bíblia falar o que a Bíblia quer falar. Mas o apóstolo Paulo está lá em Atos 17 discutindo e debatendo com estoicos e com os epicureus. E ele está mostrando qual a realidade do homem, qual o propósito de vida do homem. Ele vai falar de forma bem clara, olha só. Deus, que enviou o seu Filho Jesus, ele, que criou de um homem só toda a humanidade. Aí já quebra uma coisa, o quê? Aqueles que vão dizer que quando na criação não tinha só Adão e Eva. Deus ele criou vários homens. Não. O apóstolo Paulo ele está sendo inspirado por Deus para dizer que quando a humanidade surgiu, ela só surgiu porque veio de um só homem. Veio de Adão. Não é evolucionismo, não é nenhum outro artifício científico, é palavra de Deus. Todos viemos de um só homem e de um só homem, apenas esse é Adão. Mas ele vai falar, olha só, a humanidade veio de Adão para cumprir um propósito da parte de Deus. E esse propósito qual é? Que todos os homens buscassem a Deus. Que todos os homens se rendessem a Deus. Que todos adorassem a Deus. O que acontecia lá no Jardim do Éden, onde Adão tinha tudo? Adão tinha fruto, Adão tinha alimento, Adão tinha sua esposa, ele não passava nenhuma necessidade. Mas toda tarde, na viração do dia, Deus descia para ter o quê? Uma conversa com Adão. Para ter um relacionamento com Adão. Para ter uma proximidade com Adão. Para ter um contato com Adão. Só que aquilo se perde. Como é que se perde? Em uma das virações do dia, em uma das tardes, Deus chega no Éden, no jardim que ali estava plantado, e ele fala, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão, onde você está? Onde estás, Adão? Adão vira e fala, Senhor, eu estou nu, eu estou envergonhado, eu sofri um pecado, eu cometi um pecado. Senhor, eu estou perdido. Por quê? Ele desobedeceu. E a partir dali, como o apóstolo Paulo vai dizer, por um só homem entrou o pecado no mundo. Da mesma forma que nós fomos criados à semelhança e imagem de Adão, nós também pecamos como ele. E o apóstolo Paulo vai reafirmar isso em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que ao longo de todo o Antigo Testamento nós vamos recebendo uma profecia. Nós vamos receber uma direção da parte de Deus. Qual a direção? Olha só. O mundo não pode se salvar, ele precisa do ungido. O mundo não pode salvar, precisa de um Salvador, precisa do Messias, precisa do Cristo. Precisa do meu filho, então eu vou enviar ele para vocês. Jesus, ele então vem na qualidade de Messias, Filho de Deus e do próprio Deus, para redimir a humanidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem chamado João. Ele não era a luz, mas ele testificava da luz. Tudo que eu estou falando está em João 1. Ele testificava da luz. E ele pregava a luz, mas os homens não a compreenderam. Verso 7. Lá pelo verso 11 ele vai dizer, vim para os meus, mas os meus não me receberam. Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Aí vem as interpretações. Os seus ali são os judeus. Em nenhum momento do capítulo 1 está falando de judeu.
Em nenhum momento do capítulo 1 está falando de Israel. Ele está falando do mundo. Vamos recapitular. Presta bem atenção nisso. Depois você medita no capítulo 1 de João, do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, criação. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Homens, humanidade, ser humano. Houve um homem chamado João, ele não era luz, mas ele dava testemunho da luz. E ele pregava para os homens. E é sempre os homens, a humanidade. Que ele criou, se ele criou, era dele. Salmo 24, do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não é só o judeu, que é o povo eleito, que era o povo eleito, que é de Deus, que pertence a Deus. A humanidade também pertence a ele, porque foi ele que criou. Foi ele que fez o homem. Foi ele que colocou tudo em ordem. Os cientistas têm que se render. Eu vi um trecho de um podcast onde o professor Sérgio Sacani, que é um ateu cientista, muito gentil, inteligente, mas é ateu, ele recebe um questionamento. Se existe milhares de galáxias, então existe milhares de terras, planetas terras. Ele fala, não. Aí o entrevistador pergunta, mas por que não? Porque para ter milhares de terras, tem que ter milhares de sols, sei lá como é que fala. Tem que ter milhares dessa estrela grandona, que emite um calor que a gente está sentindo aqui a dessa, aleluia, glória a Deus. E eu não posso ter meu ar-condicionado, vamos lá, sim, vai. Aí tem lá, aquele bendito sol, grandão, bonitão. Só que não pode só ter o sol. Ele tem que estar na distância exata que ele está hoje, porque se ele ficar um pouquinho mais perto, a Terra vai queimar. Eu acho que ele está chegando perto. Se ficar um pouquinho mais distante, a Terra vai congelar. Então não é só ter várias terras, tem que ter vários sóis nessa distância, orbitando. Aí ele começa a explicar um negócio lá que não é a minha área. Aí vai ver o podcast para entender o que ele está falando. Só que ele mesmo tem que afirmar que tem que ter uma lógica organizacional, senão não vai existir vida. Irmãos, para ser ateu tem que ter muita fé, que foi o acaso que criou tudo que está. Foi Deus que fez tudo nos conformes. Foi Deus que colocou o sistema solar do jeito que aí está. Foi Deus que enviou o homem aqui para a terra para lavrar e cuidar dela. Foi ele que enviou Jesus para redimir essa terra. Então, se ele criou, é dele. Só que ele chega no cenário. E quando ele chega no cenário, o que acontece? Ao invés deles olharem para Jesus e falar assim, eis o Senhor. Eis o Deus de deuses. O Rei de reis. Não. Falaram, vai para lá. Ele é um louco. Ele é um falso profeta. Ele prega loucuras. Ele prega blasfêmias. Ele faz milagre, ele expulsa demônios em nome de Beelzebu. Aí Jesus conta uma parábola, lá pelo capítulo 20 de Mateus. Olha só. Tinha vinha. E na vinha, o seu dono saiu. E ele enviou os seus servos. Só que vinham aqueles que estavam ao redor da vinha e matavam o servo. E ia outro e matava. Ia outro e matava. Porque os judeus estavam falando muito bem dos profetas. Os judeus eles estavam exaltando Isaías, exaltando Jeremias. Como quem diz assim, se é agora, se Isaías vem agora, se Jeremias vem agora. Isaías morreu cerrado ao meio, irmãos. Jeremias foi parar num calabouço, não tinham o que comer, não tinham o que beber. Eles foram perseguidos, sabe por quem? Pelos judeus. Por aqueles que se diziam povo de Deus.
Só que os judeus, na época de Jesus, fanfarrões, eles viraram e falaram assim: olha só, se é agora que eles vêm, a gente vai ouvi-los. Aí Jesus conta essa parábola: olha, o dono da vinha enviou servos, mas vocês mataram. Aí chegou agora, sabe o que ele fez? Ele enviou o próprio filho. Sabe o que vocês vão fazer com ele? Vão matar. Vocês estão dizendo que se eles vêm agora, vocês iam ouvi-lo? Vocês não ouviram nem eles e nem o próprio filho. A humanidade, ela tem uma rejeição intrínseca na sua natureza à pessoa de Jesus. A humanidade, eu falei bonito agora eu vou falar claro. Tem a mulher, a Camila, né? Ela fala, eu vou falar rasgado? Vou falar igual ela, rasgado. A humanidade odeia Jesus. A humanidade tem ódio de Jesus. Porque ela pega o evangelho, adapta aos seus moldes e à sua maneira de viver, e vai criando várias ramificações do que é a igreja, do que é servir a Jesus, do que é adoração. Ah não, Deus me chamou para a liberdade, então eu vou viver o poliamor, eu vou viver homem com homem, mulher com mulher, varão com varão, já dizia Paulo, cometendo torpeza. Eu vou viver o amor porque Jesus me libertou para amar. Jesus, Ele quer que eu seja feliz. Ele quer a minha alegria. Irmão, a tua vontade, os teus desejos, eles estão te escravizando. Porque a humanidade, ela odeia Jesus. Só que sabe o que é triste para a humanidade? Jesus, Ele veio em uma condição. Jesus, Ele veio em uma lei. Ele veio em uma missão, a primeira vez. Trazer graça e salvação. A gente vai ver isso, não domingo agora, que domingo agora não tem culto, mas no outro domingo a gente está em Isaías 61, e a gente vai tratar sobre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E a gente vai perceber que quando Ele vem a primeira vez, Ele vem para salvação. Ele vem para trazer graça. Qual é a pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só, o reino de Deus chegou. Arrependam-se. Eu vim trazendo cura, eu vim trazendo libertação, eu vim trazendo salvação, eu vim trazendo solução para a tua vida. Esse é Jesus. O Jesus que veio na condição do Messias para salvar. Só que tem uma segunda versão dele. E essa segunda versão é terrível. Você já percebeu, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver lá que os profetas vão falar sobre o fim dos tempos. No fim dos tempos, eles vão usar um termo, 2 termos, para ser mais exato. Geralmente eles vão falar o grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Porque quando ele voltar será um dia grande para quem for arrebatado, mas será um dia terrível para quem ficar. Lá em Apocalipse, lá pelo capítulo 16, o apóstolo João ele vai relatar as 7 taças da ira de Deus. Essas taças, a gente vai estudar Apocalipse, pode ficar despreocupado. As 7 taças da ira de Deus são o próprio Senhor que derrama. Não é o demônio, porque tudo que é ruim na Bíblia a gente vai associando ao demônio, né? A gente fica assim, olha, é o diabo se levantando. Tem coisa que é o diabo, mas tem coisa que não é ele. Tem coisa que é você e o teu pecado. E tem coisa, pasme, que é Deus. Lá no texto bíblico, em 1 Samuel, quando Saul, você já deve ter lido isso, pelo menos viu na Record. Quando Saul, ele está meio desviado ali, meio desviado é um jeito bonitinho de falar. Quando ele desvia de verdade, ele começa a ficar meio atordoado e atormentado. E na série, né, vão relatar que é um espírito mau atordoando dele. Perfeito, é um espírito mau. Só que a Bíblia vai dizer que é um espírito mau
que vem da parte do Senhor para atormentar Saul. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus, ele é misericordioso, mas ele também é juízo. Deus, ele tem a sua graça, mas ele também tem o seu castigo para aqueles que se voltam contra ele. O texto bíblico vai relatar isso. Percebe comigo aí, versículo 1, 2 e 3. Amós 4. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Aqui ele não está falando da tua amiga não, tá? Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas gestantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel, que significa a casa de Deus, e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri com o crestamento e a ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim. Olha só o que ele está dizendo. Vocês estão pegando aí o início, né? As mulheres ricas estão pegando através das suas riquezas e estão oprimindo os pobres. Não foi assim que eu ensinei vocês a agirem. Não é assim que está lá no livro da lei. Não é assim que o apóstolo Paulo ensina. Os ricos sejam ricos nas suas obras diante de Deus. Não tenham amor ao dinheiro, porque é avareza. Tomem cuidado, vigiem. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não escraviza o próximo. Não trata mal o próximo por causa do dinheiro, mas olha como vocês estão se corrompendo. Eu juro que eu vou atrás de vocês. Eu juro que eu vou pegar vocês. Mas olha, não é só isso não. Vocês vêm até Betel. Betel é o lugar da casa de Deus. E vocês dão dízimo. Vocês sacrificam, mas vocês transgridem. Vocês me cultuam do jeito que vocês querem. Vocês me servem do jeito que vocês acham interessante e agradável aos olhos de vocês. Então, presta bem atenção. Podem oferecer sacrifício de louvor, mas não daquilo que é fermentado, não daquilo que é levedado. Não é para colocar fermento. Está lá na lei, Levítico capítulo 2. Olha como vocês estão me servindo. Vocês estão colocando uma aparência de louvor e adoração, e não é isso que eu quero. Vamos traduzir para os dias de hoje. O que é que tem no culto? O que é que tem no culto, irmãos? O culto é culto ou é show? O culto é louvor ao homem. O culto é louvor a Deus ou exaltação do pastor, do apóstolo, do bispo e de tudo que tem por aí. O culto tem um personagem principal. E a gente nem coadjuvante a gente é figurante. O culto, somente Deus deve ser exaltado.
Somente Deus deve ser glorificado. Não é o homem, não é a mulher, não é o jovem, não é a criança, não é o pastor, não é o líder, é Deus. Eu sonho com um dia onde as reuniões das igrejas vão estar lotadas. E para lotar não vai precisar botar um cartaz, Fernandinho, Thales Roberto, Fernanda Brum, Aline Barros, não. Jesus Cristo, exaltado é. Nós não precisamos copiar o mundo para encher a igreja. Nós precisamos copiar os apóstolos, Jesus e os profetas para servir a Deus. Nós não temos, irmãos, nós não podemos desvirtuar. Não podemos colocar elementos no culto que a Bíblia não induz a ter, não determina a ter. O culto tem que ter louvor, oração e palavra. Louvor, oração e palavra. Passou disso, é apresentação de exaltação para o homem. Mas pode ler, ele vai falar assim, olha, eu retive a chuva. Eu deixei o dente de vocês limpo, branco. Como assim? Eu tirei o pão de vocês. Eu fiz tudo isso com vocês e adivinha? Vocês não se converteram a mim. Vocês não se voltaram para mim. Vocês não me louvaram. Vocês não se converteram. Sabe aquele dito que a gente usa? Se não veio pelo amor, vem pela dor. Não é? A gente não fala isso? Nem sempre. Tem gente que não vem nem pelo amor e não vem pela dor. Gente, eles não tiveram chuva. Eles não tinham pão para comer. E nem isso os fazia louvar a Deus. Só para vocês entenderem, Amós, ele estava lá no reino do norte. Perdão, estava no reino do sul e foi enviado para o reino do norte, aonde o templo estava, para profetizar diante do rei. Amós, ele não tinha papa na língua. E ele deu a maior advertência que a gente pode encontrar no livro dele. No verso 10 ele fala assim: enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Uma das maiores coisas que os judeus se gloriavam, sabe o que era? Nós fomos libertos do Egito. O Deus que nos salvou é o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que matou Faraó. É o Deus que executou juízo sobre eles. Sabe o que ele está falando aqui agora? Eu fiz com vocês o que eu fiz com os egípcios. Eu estou castigando vocês igual eu castiguei eles. E eles eu castiguei porque eram idólatras. Só que vocês são também. O rei Jeroboão, quando ele assume, logo depois de Salomão, ele coloca, vários ídolos em Israel. E eles queriam chegar até Deus através de ídolos. Através de estátuas que não falavam, que não andavam, que não tinham poder algum. E estavam ali querendo servir. Mas aí, o 12 ele vai falar assim: portanto assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você já viu congresso? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Conferência, prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Deus. É aquela festa, né? A noiva tem que se preparar. A noiva tem que estar adornada. Tem que estar pronta para quando o Senhor voltar, para encontrar com o seu noivo. Aquela coisa linda e maravilhosa. Não é? Você já viu isso? Pois bem, aí está lá, Amós 4,12, né? Está esse texto aqui. Só que esse texto não é uma espécie de incentivo. Não é, sabe, olha só, vamos lá, a gente vai encontrar com o Senhor, não. O que Amós está dizendo aqui é o seguinte, olha só. O Senhor fez parar de chover e vocês não se converteram. O Senhor fez cessar o pão e vocês não se converteram. O Senhor enviou as mesmas pragas do Egito
até vocês, e vocês não se converteram. O Senhor executou juízo sobre vocês, igual executou sobre Sodoma e Gomorra, e vocês não se converteram. Espera só um pouquinho e se prepara para te encontrar com o teu Deus. Em outras palavras, sabe quando tu fazia besteira quando tu era criança? No meio da rua, tua mãe vira para você e fala assim: em casa a gente conversa. Vinha sobre ti um espírito de temor e arrependimento, começava a entrar em espírito de oração: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, que eu cometi, que eu cometo e que cometerei, porque essa noite encontrarei contigo. Não era? Pelo menos comigo era. Era assim. O que o Amós está profetizando para eles é exatamente isso. Vocês não atenderam a nenhum dos sinais que está acontecendo. Vocês não se converteram diante daquilo que Deus mostrou para vocês em amor e agora mostra em castigo. Se preocupa não. Vocês vão se encontrar com Ele. E o autor aos Hebreus vai dizer, Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus é amor, Ele ama, por isso Ele quer te salvar. Mas quando chegar no grande dia, irmãos, se a gente não se aprumar na direção dEle, a projeção é para baixo. Por isso, se prepara. Se prepara, porque você vai se encontrar com Ele. Aconteceu o Covid-19. Aconteceu a pandemia. O mundo parou. Você não podia sair de casa. E estavam debatendo política. Reclamando de política. Nem para olhar e falar: por que sobreveio isso sobre nós, meu Deus? Por que isso está acontecendo com a humanidade, Senhor? O teu ente querido morre. A tua vida vira de cabeça para baixo. Tu quer culpar alguém, mas tu não olha para o alto. O sofrimento é a linguagem de Deus. O sofrimento é a forma que Deus usa para te trazer para perto dele. O profeta Oséias vai falar sobre isso. Olha só, eu te enviei no deserto para te aproximar de mim. Mas nem isso funciona com um coração duro, com uma cerviz dura, com uma teimosia. Por isso, irmãos, você tem a oportunidade de ouvir isso, seja aqui, seja na adjacência, seja pela internet, não importa. Se entregue para Jesus de corpo e alma. Se entregue a Jesus por completo e não em partes, porque o teu Deus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.